Cristo antigo, pregado nessa cruz eternamente, liberta a tua mão omnipotente, desprega esses teus pés e vem comigo. Não sabes que sem ti nada consigo, nem vês que fazes falta a tanta gente. Oh, vem de novo como antigamente, viver connosco e nós viver contigo. Não vens, não queres ouvir a humilde prece do mundo que sem ti desaparece, vencido pela morte e pela dor. Não vens, não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixa-te, Senhor. Não vens, não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixa-te, Senhor. Sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixa-te, Senhor. Pois não pode a cruz ficar sozinha, pois bem, permite então que seja minha. Eu fico nela e deixa-te, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, irmãos e irmãs. Bem-vindos a Santo António. Lembrando também que connosco estão muitos irmãos em direto através da internet que sempre participam e celebram connosco as Eucaristias. Hoje, inserida na trezena de Santo António, a solenidade do Pentecostes. E queremos agradecer a presença de todos, nomeadamente dos padrinhos e das madrinhas de Santo António para esta Eucaristia, Adília Ribeiro Almeida e José Bruce Tufolme, creio que será assim, Conceição Albino Barata, Ida Costa e família, Irmã Leonor Ferreira e Rosa Silva, Patrícia Caetano, Isabel Tavares, Mariana Sequeira e família, Teresa Sequeira e família, Georgina Pacheco e seus familiares. Não se bem-ajam por apadrinharem esta missa em louvor de Santo António. E com o fado, património da Unesco, este canto tão português e tão belo, hoje louvamos também o Senhor, que nos enviou o seu Espírito Santo, honrando também na pessoa de Santo António de Lisboa. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, todos juntos, uma vez mais, olhando para os nossos pecados, arrependidos do que foi menos bem na nossa vida, pedimos perdão a Deus uns aos outros. Mãos vazias, venho como um cego atrás da luz, venho como criança perdida, venho
Ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Venho aprender a ser santo. Quero, Senhor, a tua ajuda. Quero ser alegre e ser humilde. Sei que com fé a vida muda. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos a glória de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Santo, Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cetrenses e árabes. Ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Jesus para sempre. Rejubila o Senhor nas suas obras, grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nós nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Celebrar o Pentecostes é celebrarmos o cumprimento da promessa de Deus ao longo da história da salvação
e que nós temos ouvido nestas últimas semanas, neste tempo pascal, permanentemente São João a dizer-nos que o Pai enviará o Espírito Consolador, o Pai o enviará em seu nome, outras vezes diz, eu vou-lo enviarei de junto do Pai, e chega o dia de Pentecostes. Que na primeira leitura extraída dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, há alguns anos, muito depois de Jesus ter subido ao céu, não esqueçamos que São Lucas não conheceu Jesus, apenas foi ouvindo, nas suas viagens com São Paulo, aquilo que iam contando os cristãos, e foi escrevendo, foi escrevendo. Lucas coloca este dia de Pentecostes 50 dias depois da festa da Páscoa judaica. Porquê? Porque os judeus, 50 dias depois, celebravam uma outra grande festa. E os cristãos convertidos do judaísmo ao cristianismo continuavam a celebrar as festas judaicas. Então, a Igreja vai encontrar formas para substituir no cristianismo festas judaicas por festas cristãs. É assim que surge esta narrativa e a festa, a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Enfim, conhecemos todos o texto, aliás, é aquele que mais conhecemos e que mais refletimos na Igreja quando falamos de Pentecostes. Mas repararam certamente no Evangelho que São João, que não se cansa de dizer, eu vi, eu dou testemunho do que vi, o meu testemunho é verdadeiro, diz que o Espírito Santo vem no próprio dia da Páscoa, ao fim do dia. Aliás, tudo em São João acontece, e os grandes acontecimentos, como o envio dos apóstolos, acontecem no dia da Páscoa, ao fim do dia. Estão com medo dos judeus, ainda não perceberam muito bem esta ressurreição de Jesus, com tudo o que aconteceu naquela manhã das idas ao túmulo. Neste mesmo momento, ao fim do dia, Lucas coloca os discípulos a caminho de Emaús, desanimados, afinal, não entendemos nada do que aconteceu. E diz que é exatamente no final deste dia, que é o próprio Jesus, que estando as portas fechadas, vem ao encontro dos seus, identifica-se, a paz esteja convosco, vede as minhas mãos, o meu lado, vede que sou eu, não tenhais medo. Para chegar a este momento, em que é o próprio Jesus que no dia da ressurreição confere o Espírito Santo aos apóstolos. Depois disse-lhes de novo, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O envio, que nós habitualmente estamos, ou vemos e lemos no dia da ascensão de Jesus ao céu, pois São João diz que acontece na tarde do dia da Páscoa. Dito isto, soprou sobre eles. Jesus sopra, recordando o sopro da vida do Pai ao criar o homem e a mulher, que lhes sopra nas narinas para lhes dar vida. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então São João diz-nos que é o próprio Jesus, com o sopro da divindade, confere o Espírito Santo aos seus. Não estava lá o Tomé, já sabemos a história do Tomé, não é? E para que é que vem, para que é que ele, neste momento, vem complementar o que tinha feito na última ceia? Faltava dar-lhes o poder de perdoar os pecados. Então, depois de insuflar, permite a expressão, na vida dos apóstolos, os dons do Espírito Santo, diz, aqueles a quem perdoar dos pecados ficarão perdoados, aqueles a quem retiverdes ficarão retidos. E na carta aos Coríntios, São Paulo recorda-nos algo extremamente importante. É pela ação do Espírito Santo na vida da Igreja, é pela ação do Espírito Santo na nossa vida que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. E reconhecendo que Jesus é o Senhor, damos glória a Deus Pai. Repito, pela ação do Espírito Santo. É São Paulo que o diz, eu apenas estou a repetir e a refletir convosco. Estando nós na trezena de Santo António, não podemos esquecer também que Santo António nos pregou muito sobre o Espírito Santo. Os seus sermões estão repletos de exemplos e de comparações que Santo António faz acerca do Espírito Santo.
trouxe alguns trechos pequeninos, só para não passarmos a trezena de Santo António, no dia de Pentecostes, sem recordar palavras ou as ideias que ele nos transmite, apenas em um ou outro aspecto. Imaginem que Santo António começa por comparar o Espírito Santo ao orvalho da manhã. Coisa tão bonita, o orvalho da manhã. No sexto sermão do domingo, depois da Páscoa, citando o profeta Isaías, que nos diz: os mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão, despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o teu orvalho será um orvalho de luz, diz-nos Isaías. Então Santo António explica, pegando neste texto, palavras de Santo António, o orvalho significa o Paráclito, o Espírito da verdade, ao descer suavemente ao espírito do pecador, de mim, de ti, torna agradável o calor do sol, isto é, refrigera a concupiscência da carne, refrigera a alma do pecador, tal como o orvalho da manhã refrigera a ardência do sol na natureza. O Espírito Santo, comparado por Santo António ao orvalho da manhã. Mais adiante diz ainda, o Espírito Santo retamente chama orvalho de luz. Orvalho, como vimos, porque refrigera, de luz, porque ilumina. Sobrevindo, pois, o orvalho de luz, mortos para o pecado, todos nós, viveremos da vida da graça. E os perdidos, com o galádio da culpa, o que é o galádio da culpa? A espada de 2 gumes, que corta de um lado e do outro, usada pelos romanos, hão de ressuscitar na primeira ressurreição. Diz-nos Santo António. Para concluir, dizendo assim, despertai, entoai cânticos a Deus, porque o Espírito Santo é o orvalho de luz, Pai dos penitentes, Consolador dos que gemem. Vejam que bonito, as palavras de Santo António. Sobre a fé e o batismo e a Santíssima Trindade, diz-nos Santo António que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, aquilo em que nós acreditamos e professamos. Os três são de uma só substância e de inseparável igualdade. A unidade está na essência, a pluralidade nas pessoas. Nesta Trindade, diz Santo António, se encontra a origem suprema de todas as coisas. Deus uno e trino. Os frutos do Espírito Santo e Nossa Senhora. Bom, não vou ler o que diz Santo António. Qual é o grande fruto do Espírito Santo na vida de Nossa Senhora? Não é outro senão a encarnação do Verbo de Deus. O Logos de Deus encarnado no ventre de Maria, que assume o projeto de Deus, que diz, aqui estou, faça-se a vontade de Deus em mim, que sou a sua humilde serva. Portanto, este grande mistério de Maria presente na vida da Igreja e que a Igreja jamais separou da vida do Filho e da ação do Espírito Santo e do Pai. E Santo António fala-nos muito, nos muitos sermões que tem a Nossa Senhora, fala-nos sempre do Espírito Santo. Falava-nos a segunda leitura dos dons do Espírito. Estes dons do Espírito que a cada um de nós nos dá dons diferentes. Uns para tocar, para cantar, para ornamentar, para ler, para celebrar, para nos vossos trabalhos, para amar. Os muitos dons do Espírito Santo. Então Santo António, para falar dos dons do Espírito Santo, imaginem, irmãos, vai recorrer-se ao livro do Gênesis, àquele sonho do faraó. Os irmãos estão recordados das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de carestia, para dizer assim, e eu vou lá para o final já do que ele diz sobre isso, porque ele vai comparar os dons do Espírito Santo a este número 7 do sonho de Jacó. No terceiro domingo da Quaresma, diz-nos então Santo António, estes 7 dons são as 7 vacas, magras e macilentas, que devoraram as outras 7, bonitas, de aspecto gordas de corpo. São também as 7 espigas, tocadas de alfarroba, que devoraram a plenitude e a formosura das outras 7. E são os 7 anos de nímia, ele chama-lhe nímia, de nímia, esterilidade, cuja grandeza consumiu a abundância dos 7 anos. O santo faz esta reflexão e transporta-nos para este sonho de Faraó, para chegar aqui. Onde é que Santo António
quer verdadeiramente chegar. Aqui, e vou citar. As 7 vacas bonitas e muito gordas, e as 7 espigas cheias e formosas, e os 7 anos de fertilidade significam os 7 dons do Espírito Santo. Palavra de Santo António. Os 7 dons do Espírito Santo. Toma de seguida o profeta Isaías para elencar quais são estes dons, a saber, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E diz-nos ainda Santo António que estes dons conferem àquele sobre quem repousam, por causa da plenitude da fé em Cristo Jesus, a perfeição do duplo amor. Qual é esta perfeição do duplo amor? A grande novidade do cristianismo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isto, segundo Santo António de Lisboa, que deve ser a consequência daquilo que é a ação dos frutos dos 7 dons do Espírito Santo na nossa vida. Porquê? Conclui ele, porque estes dons levam-nos à perfeição plena do encontro com Deus, levam-nos ao dom da abundante fertilidade, ao dom da graça divina. Receber estes 7 dons do Espírito, ainda no pensamento de Santo António, e estou a concluir, desde logo nos leva a recordar o nosso batismo, em que Santo António recorda que o batizado nunca se deve esquecer de que é um batizado cristão, porque pertence a Cristo, e pertencendo a Cristo, torna-se um com Deus Pai, com Deus Filho, na ação vivificante do Espírito. Então, esta consequência leva-nos aos 7 frutos do Espírito Santo. E quais são estes 7 frutos do Espírito Santo? E cita-nos Santo António a carta aos Gálatas, no capítulo 5, se diz ele que são as virtudes divinas que o Espírito Santo cultiva em nós. Cultiva, trabalha em nós. Não são dado adquirido. O Espírito Santo vem trabalhar, cultivar em nós. E por isso temos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, ou o domínio de si próprio, como quisermos. Estes frutos, no pensamento de Santo António de Lisboa, refletem a natureza de Deus em nós, contrariando os frutos da carne por práticas pouco agradáveis a Deus, tantas vezes recordadas nos seus sermões e nas pregações que fazia, sempre com o objetivo, a conversão ao amor infinito de Deus, porque Deus encarnou no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo para nunca desistir de nós. E como dizia o Papa Francisco, de saudosa memória, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de lhe pedir perdão, ternura e bondade. Que Santo António de Lisboa a todos nos abençoe. Creio em um só Deus. Filho de Deus, nascido do Pai, do céu, Deus verdadeiro, gerado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justiça e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa Diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que na manhã de Pentecostes enviaste o Espírito sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ser humilde e verdadeiro. Amar é desculpar, é abraçar o mundo inteiro. Amar é consolar, pedir perdão ao nosso irmão. Amar é dar a vida sem medida. Amar é com Jesus levar a cruz. Amar é cantar, é sorrir. Amar é dizer sim até ao fim. Sou eu, não tenham medo. Sou eu, o bom pastor. Vou revelar um segredo. Jesus é Rei, é o nosso Rei de amor. Abri as portas a Cristo, deixai-o entrar sem temor. Abri as portas a Cristo, Sol da justiça, divino Redentor. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, ó Mãe. A vós recorro, meu supremo bem. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, Maria. És meu socorro, exulto de alegria. Quero te amar, mas eu só sei cantar. Ave, Ave Maria.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unis em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, estamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Especialmente lembramos de Olinda Silva, Lourdes Catarino, Ana Paula Martins, Leonor Santos, Fernando Ferreira, José Manuel Costa, Zenaide Ferracini, no primeiro aniversário do seu falecimento. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo António e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Confiemos ao Senhor com a oração que Ele nos deixou, o Santo Padre, a Igreja e a paz no mundo e todos os que mais precisam da nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais
o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor. Dai a paz. Somos felizes porque Cristo nos convida a participar desta Eucaristia, a sua ceia. É Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis a minha morada, mas em uma só palavra e eu serei salvo. Para a distribuição da comunhão, estaremos 2 ministros aqui à frente e outros 2 irão mais para o fundo da igreja. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu dominasse as línguas estranhas e a linguagem do céu eu pudesse expressar, eu somente seria um sino que retine. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu imolasse o meu corpo nas chamas e com fé as montanhas pudesse transpor, não teria valor nem servia de nada. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor,
ainda que eu aos pobres doasse meus bens e os grandes mistérios pudesse entender, eu somente seria um sino que retine. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Ainda que eu dominasse as línguas estranhas e a linguagem do céu eu pudesse expressar, eu somente seria um sino que retine. Se me falta o amor, se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Se me falta o amor, não me serve de nada. Se me falta o amor, nada sou. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, de horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Se eu neste abraço, ó meu Jesus, pudesse morrer de amor, morrer de puro amor. Ouvi, meu Deus, a minha ardente prece. Ó, vinde a mim, ó, vinde a mim, Senhor. Sabeis, Senhor, minha vileza extrema, e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Se eu
neste abraço, ó meu Jesus, pudesse morrer de amor, morrer de puro amor. Ouvi, meu Deus, a minha ardente prece. Ó, vinde a mim, ó, vinde a mim, Senhor. Sabes, Senhor, minha vileza extrema e horror não tendes de até mim descer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Hóstia divina, aspiração suprema, vinda à minha alma que abraçar-vos quer. Oremos. Senhor nosso Deus, concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, concedei nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, queria saudar a todos, em nome de toda a fraternidade, da nossa fraternidade franciscana, que aqui vai servindo todos os devotos de Santo António. Para o ano faremos 100 anos da presença dos franciscanos nesta igreja de Santo António. Queria agradecer a todos vós, amigos, devotos, benfeitores e os nossos padrinhos e madrinhas que, pois, apadrinham estas nossas festas em honra do nosso querido santo e todos juntos louvarmos o Senhor, deixarmos-nos guiar pelo testemunho de Santo António, pelo testemunho de fé, de amor a Jesus e, portanto, também de amor aos outros, aos mais pobres, aos mais aflitos, àqueles que vivem maiores dificuldades, invocando a proteção de Deus através de Santo António. Queremos agradecer a todos. É graças à colaboração de todos que podemos continuar, por exemplo, a obra de Santo António do serviço aos mais pobres, aqueles que era melhor que não tivéssemos pobres, mas ainda não conseguimos, ainda não se conseguiu que não haja pobres. Toda esta ajuda e todo este carinho e esta vivência da nossa fé aqui em Santo António, que continua a ser um sinal do Espírito Santo, pois aqui participamos e acompanhamos irmãos e irmãs a celebrarem em polaco, nas grandes línguas, claro, francês, inglês, alemão, espanhol, por aí fora, italiano, mas às vezes em línguas que a gente não percebe nada, não é? Só o que vale é que Nosso Senhor percebe tudo, não é? Línguas de irmãos cristãos da Coreia, das Filipinas, da Índia, tantos irmãos cristãos da Índia e das Américas, de todo o mundo. E aqui, às vezes, no mesmo dia, temos missas em várias línguas. Isto continua a ser a obra do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, no que quer continuar a chegar a todos os povos, como Santo António também quis levar o Evangelho. Não onde ele tinha sonhado, Deus trocou-lhe as voltas da vida, mas onde Deus o mandou. E onde Deus quis que ele estivesse a anunciar a palavra de Deus. Queremos então agradecer de um modo muito carinhoso e muito especial também aos nossos amigos, ao José Quaresma, que nos acompanhou e ajudou a celebrar esta Eucaristia
com cânticos em estilo de fado, e ao nosso, agora estou a ver aqui a minha cábula, que é para eu não me enganar. Onde é que está? Na guitarra portuguesa o José Manuel Duarte e na viola de fado o Marco Conceição. Obrigado pela vossa colaboração. Deixem-me fazer também uma referência ao Frei Gilberto, que está aqui à minha esquerda, este nosso irmão franciscano da nossa província, que esteve ao serviço das missões em Moçambique e na África do Sul durante 63 anos. Regressou agora a Portugal e já vai estar aqui mais connosco. Missionário em África, 63 anos. E veio hoje aqui também conversar connosco e ver como é que era isto do fado na missa, não é? Valeu a pena, Padre Gilberto. Valeu a pena. Caríssimos irmãos, como eu disse no início da Eucaristia, com este nosso cantar tão português, com este trinar das guitarras e da viola que acompanham o nosso fado, também podemos louvar o Senhor. Também podemos cantar as maravilhas do Senhor. Certamente Santo António está muito feliz, não só pelo grande número que estáis aqui, os irmãos estão também através da internet, mas por toda a musicalidade que imprimimos no nosso louvor nesta Eucaristia. E agora deixo-vos com a bênção de Deus, bênção própria deste dia solene de Pentecostes, mas hoje de forma especial com a relíquia do osso do braço esquerdo de Santo António. Portanto, hoje não haverá o beijar da relíquia, como nós dizemos, somos muitos, mas a bênção de Deus com a relíquia. E depois penso que vamos escutar um fado, em que o Santo António vai passear, não é? O andor já está ali preparado para ir em procissão na próxima sexta-feira, já está ali a imagem preparada, mas agora é o passeiozinho aqui pela Rua da Alfama, imagino eu. Então, irmãos, a bênção e depois escutamos todos juntos o fado e depois iremos em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. A todos vós e àqueles que muito amais e a todos os irmãos que estão em suas casas, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E depois de escutarmos o fado, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Saíra Santo António do convento a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento cândido sermão sobre o pecado. Andando sempre repetia o divino sermão piedoso e brando, e nem notou que a tarde esmorecia. Vinha a noite plácida baixando, no ar um luar claríssimo nasceu, no raio dessa linda claridade. O menino Jesus baixou do céu, pôs-se a brincar com o capuz do frade, ante uma bica d'água murmurante, juntava ao seu murmurial dos pinhais. Os roxinóis ouviam-se distante e o luar mais alto iluminava mais. De braço dado para a fonte vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito, sem suspeitarem de que alguém os pisse. Trocaram beijos ao luar tranquilos, e o menino, porém, ouviu e disse: ó Frei António, que foi aquilo?
O santo erguendo a manga de burel para tapar o noivo e a namorada. Mentiu numa voz doce como mel, não sei o que fosse, eu cá não ouvi nada. Uma risada límpida, sonora, vibrou em notas de ouro no caminho. Ouviste, Frei António, ouviste agora? Ouvi, Senhor, ouvi, é um passarinho. Ai, tu não estás com a cabeça boa, um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo António de Lisboa calou-se embaraçado, mas por fim corado como as vestes dos cardeais, a celeste saída redentora. Se o menino Jesus pergunta mais, queixo-me a sua mãe Nossa Senhora, voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento. Então pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas, abalaram para o convento. Então pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas, e abalaram para o convento. Jesus, são horas, e abalaram para o convento.